Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas, eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo, até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan e na continuidade também iremos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias para o mestre Dinho Robô News. Hoje, dia 28 de julho do ano de 2026. Dia 28 de julho de 2026, horário 11 horas da manhã, 53 minutos. 11 horas da manhã, 53 minutos. Atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, arbitragem internacional, justiça paga. Na função juiz corregedor arbitral internacional, interventor pela segunda vez na República Federativa do Brasil e também no continente sul-americano, centro-americano, norte-americano e também na Europa, África, Oceania, Ásia e Hong Kong, Norte-Coreia, Vietnã. Já temos a localização e também todo o acervo da operacionalidade de Tomás Paiva, general do Exército na República Federativa do Brasil. Ele é um narcoterrorista, braço de Alexandre de Moraes, braço da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Ele pertence ao cartel dos Soles. Ele é o fornecedor de armamento paramilitar para as forças do narcotráfico em 27 estados e 5.070 municípios. Este elemento, Tomás Paiva, conjuntamente com outros militares, se consagraram no delipêndio de todo o orçamento das Forças Armadas Brasileiras. Ele se encontra já em captura internacional. Tomás Paiva será derrubado através de combate letal das Forças Armadas do Comando Sul e 70 estados, já no combate ao narcoterrorismo estabelecido na América Central, na América do Norte, na África, na Oceania e na Europa, na Norte-Coreia, no Vietnã e Hong Kong, tudo já monitorado. Então nós temos a captura imediata pelo confronto militar. Este indivíduo, que abriga o ministro da Guerra da República Federativa do Brasil, também o Exército, a Marinha Aeronáutica, o general em chefe Tomás Paiva, ele é um espia, sabotador, trabalha para
o Comitê Chinês Máfia do Fentanil, Rota da Seda do Xi Jinping. É um narcotraficante global, Tomás Paiva. Ele está como general em chefe das tropas do Exército da República Federativa do Brasil. Ele tem as bases militares chinesas secretas, com ogivas nucleares apontadas para os Estados Unidos, drones apontados para os Estados Unidos. Este filho de uma puta, general em chefe das Forças Armadas, Tomás Paiva, é um traidor filha da puta que mandou matar, exterminou vários membros das Forças Armadas. Tomás Paiva, ele é assessor direto desse narcotraficante filho de uma puta, Alexandre de Moraes. Ele também com o Fachin, o Zanin, o Dino, o Toffoli, o Gilmar Mendes, todos envolvidos nesta trama. Então agora o assunto mudou de figura porque chegamos aos elementos de armas, ou seja, já temos o elemento a ser abatido. Tomás Paiva, você será executado onde encontrado. Você, general, que estabeleceu o contrabando em toda a República Federativa do Brasil. Você é alvo. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Chegamos já à sua carcaça. Ok? No momento, estamos já em combate letal na fronteira com a Colômbia, com o Paraguai, com o Uruguai, com o Peru, com todos os países. E hoje vamos ver a ascensão da presidência do Peru, a senhora Fujimori, ao qual ela assume a presidência do Peru. Então estamos combatendo. Também estamos a captura do Alcolumbre, Hugo Mota, e também presidentes dos partidos políticos do Brasil, como também senadores, deputados, governadores e prefeitos que abrigam o grupo motinado do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Temos já as capturas determinadas ao abate, porque eles certamente não vão se render. Vão querer o confronto. Então, Tomás Paiva, você é alvo. Você quer o confronto, então terá o confronto. Estamos já na interdição imediata pelo Comando Sul, pelas tropas do Comando Delta, mais de 14 pelotões, a exercer a extradição e ao abate destes militares traidores à pátria da República Federativa do Brasil, que são narcoterroristas, membros do Cartel dos Soles, todos subordinados a este filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um terrorista, narcotraficante, conjuntamente com o primeiro e segundo escalão. E vão pra puta que o pariu, que estamos em guerra atômica nuclear. Tá ouvindo? Você aí não vai ter eleições, porque todos os que estão aí estão envolvidos com o narcotráfico, receberam pagamento, crime grave contra a soberania da República Federativa do Brasil, entregaram o Brasil à China, ao déspota, cachorro louco, filha da puta, conhecido como Xi Jinping. É um filho da puta narcotraficante de fentanil, Rota da Seda. Já é alvo, esse filho da puta. E o Putin também. Então estamos em guerra atômica nuclear, conjuntamente com esse norte-coreano filho da puta. Todos os seus consulados estão todos sendo já monitorados e serão abatidos. Vai haver o confronto em Brasília. Te prepara, Tomás Paiva. Você captura imediata. Não tem para onde correr. Meu pix de sobrevivência é meu e-mail.
oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 2199-742-0789. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-447-34. Por favor, nos ajudem. Nós temos que pagar. Este mês vai ser pesado. Temos que arrecadar pelo menos R$2.000 a mais para poder fazer frente às contas que começam no primeiro dia até o 10º dia. Por favor, nos ajudem. Gratidão, povo que amo. Estamos engajados nesta guerra atômica nuclear que faz alvo 27 estados, 5.070 municípios, devido a que os membros do exército desse general traidor que mandou matar a alta cúpula dos generais em chefe das Forças Armadas Brasileiras, onde todos eles se venderam ao Biden, ao diretor da CIA, diretor de vários diretores de 17 agências de inteligência americana. Todos já capturados, todos já na prisão. E estamos vindo aqui no Brasil resgatar estes traidores que estão prepostos neste governo de ladrões de extermínio da população da terra. Eles querem envenenar a água. Por favor, não temos tempo a perder, viralizem isto o mais rápido possível. Gratidão. Quem vos fala? Mestre de um Robô News. Hoje, dia 28 de julho do ano de 2026. Esse conteúdo vocês estão vendo aí na tela. Esse ditador canalha. Porque todos ditadores, ok? São canalhas. Vamos aqui, nesse momento, através dessa fonte, a fonte PH Vox Geopolítica, phvox.com.br. Petro sai pela porta dos fundos. Novo escândalo de corrupção. Há 11 dias de deixar o poder. Esse é o Petro, certo? Que perdeu as eleições no país da Colômbia e teve a vergonha na cara com Maduro e outros. Queria tomar o poder, ok? Porém, meus amigos e minhas amigas patriotas, esse é o Petro. Sai pela porta dos fundos. Novo escândalo de corrupção. Há 11 dias de deixar o poder. Vamos lá! O esquema de corrupção divulgado nesta segunda-feira previa o recebimento de 1 milhão de pesos, cerca de 315 dólares. Repito, 315 dólares por uma reunião inicial com Juliana Guerrero, um adiantamento de 200 milhões, cerca de 65.520 dólares, para dar início às negociações e uma comissão de 10% sobre o valor dos contratos adjudicados, de acordo com uma investigação publicada pela revista Semana. Saiba mais em nosso portal.
Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá. No nome do Senhor Jesus Cristo. O esquema de corrupção divulgado nesta segunda-feira prévia o recebimento de 1 milhão de pesos, cerca de 315 dólares, por uma reunião inicial com Juliana Guerrero, um adiantamento de 200 milhões, cerca de 65.520 dólares, para dar início às negociações e uma comissão de 10% sobre o valor dos contratos adjudicados, de acordo com uma investigação publicada pela revista Semana. Saiba mais em nosso portal. Vamos aos comentários. A primeira mensagem. Ele tem um amigo que é igualzinho a ele. Mestre de um Robô News. Tá querendo suir. Igualzinho o do Brasil. Vocês sabem quem são? Tem mais de um. Não é só daqui o do Brasil, não. Continuando aqui a mensagem. Outra mensagem. Coincidência, no Brasil tem um parecido. De novo. O mestre de um Robô News vai. Eu poderei aqui ficar sorrindo, mas eu não quero sorrir. Por quê? Isso não é para sorrir. Isso é para... Vocês sabem o que o mestre de um Robô News queria falar. Vamos a outra mensagem. André Alves. Aqui vai ter a Lei Magnitsky. Para ele, breve. Outra mensagem. JC Marcon 2. Ele aqui dá a definição dessa pessoa. Ele fala, sabe quem é? Turma do Lula! É turma do Lula! Vamos lá! Tarcís, a mensagem. Corrupção é sinônimo de esquerda. Eu concordo. O mestrezinho Robô News. Eu concordo, é claro. Vamos. Outra mensagem. Najib, bem. Agora é só prender ele sempre. É claro. Outra mensagem. Adilson Nobelade. A mensagem. Já será preso. Podem apostar. O mestrezinho Robô News. Eu concordo plenamente. Eu estou com vontade de dar risada aqui. Mas aí não irei não. Vamos lá. Vamos falar aqui do conteúdo, das mensagens. Ok? Então, Vivian. Vivian. Ok? Mibrahim. Vamos aqui a mensagem. Mapa de financiamento e agentes ligados à rede das frotinhas e do Zahé Birauí. Órgãos e agentes citados como financiadores, apoiadores. Rede direta de Birauí. Certo? Europal Fórum, sede Londres. Presidente Zahé Birauí. Status: designado como entidade afiliada
ao terrorismo, né? Entidade afiliada ao terrorismo, para querer prejudicar Israel. Função: conferências, lobby político na Europa, articulação com parlamentares, ok? E aqui vai, vamos lá, o mestre Dinho Robonius. Vamos continuar aqui, certo? Acusação Estados Unidos, braço político, o quê? Aqui está complicado. Braço político do Hamas no exterior, Birauí listado como membro fundador. Ok? Isso aqui, meus amigos e minhas amigas patriotas, tem aqui essa mensagem. O secretário de Estado, Marco Rubio, deu um aviso corajoso a autoridades de mais de 60 países e lançou uma coalizão global para combater o projeto dissimulado de controle político da extrema esquerda, destruir por dentro os pilares e valores da civilização cristã. Vocês estão aqui porque isso é real e está piorando e não pode mais ser negado e não pode mais ser ignorado, porque é hora de salvar nossas sociedades e esmagar esse mal para sempre. O terrorismo político e ideológico de extrema esquerda não é uma novidade recente, não é uma ficção. É de fato a forma dominante de violência cultural que desestrutura e desestabiliza nossas nações. Outra mensagem, Zec, 1960. O mesmo que Lula e PT faz no Brasil, certo? E o mestre de um Robonius, eu quero fazer uma pergunta. Até quando que esse Lula e PT faz no Brasil dessa maneira? Até quando? Quando será? Certo? E o mestre de um Robonius, eu quero saber que se esse Lula está vivo ou morto. E esse Lula que aparece aí, que não parece com ele, certo? Até quando esse sósia vai continuar com essa palhaçada em nossa nação brasileira? Se não é, se o Lula está vivo, prova. O mestre de um Robonius, eu estou pedindo provas. Prova, traz ele ao público. Tira, vê se ele tem máscara ou não. E as autoridades, a justiça, poderão verificar isso. Se ele tem máscara ou não. E acabar com toda essa palhaçada. É o mesmo. O que esses canalhas estão praticando. É o mesmo que Lula e PT faz no Brasil. Mas, brevemente, isso vai acabar. Vamos lá. Edemilson, 8888. A mensagem dele. Está milionário e escolhendo o país que irá desfrutar a boa vida. Caio Pietro, calma. Lula, calma, Lula. Nós queremos Lula na prisão, juntamente com todos esses criminosos
que fazem parte do terrorismo, do narcotraficante e do comunismo, estão todos juntos, juntos. Vamos lá. A Elcio da TV. A mensagem dele: não existe esquerda sem corrupção em qualquer lugar do mundo. Plenamente o mestre Dilma. Robonews. Concordo plenamente. Certo? Da mensagem de Aécio da TV. Ele diz na mensagem: não existe, ok? Vocês estão ouvindo direitinho? Meus amigos e minhas amigas patriotas, não existe esquerda sem corrupção em qualquer lugar do mundo. Verdade pura. Outra mensagem: reanimando o português. Ai, gente, a esquerda é sempre assim. Outra mensagem: Rochinha 192. Qual país do mundo que a esquerda é diferente? Porém, meus amigos e amigas patriotas, o mestre de um Robonews, eu irei aqui dar uma pequena risadinha. Qual país do mundo que a esquerda é diferente? Vocês estão rindo também. Então vamos todos nós rir, ok? Vamos lá. Outra mensagem: Alcides Mendes 748. A mensagem é de esquerda, né? É de esquerda, né? Claro. Qual país do mundo que a esquerda é diferente? Não existe. Não existe. Vamos lá. Não existe. Aí. Vocês estão vendo aí o INSS, o banco, etc, etc, etc. Outra mensagem. Deizinho. Vamos lá na mensagem dele. Olha que surpresa! Quem poderia imaginar que junto dessa galera poderia aparecer caso de corrupção? Que coisa incrível! Meus amigos e minhas amigas patriotas, vamos dar sequência em outras matérias. Hoje, dia 28 de julho do ano de 2026. O governo Trump prepara uma resposta dura depois que os seus emissários foram barrados pelo governo brasileiro. Duras sanções individuais a autoridades brasileiras. Será que vai chegar uma nova Magnitsky? Será que uma Magnitsky vai ser aplicada aí às autoridades do governo Lula? Desceu o cacete no Lula e lembrou de uns fatos determinantes, curiosos, que vale a pena que você perceba. Marinha envia carta ao governo Lula e pede que não tenha orçamento bloqueado. É isso mesmo. A Marinha informou ao Ministério da Defesa que o bloqueio de 1,43 bilhão previsto no orçamento de 2026 poderá comprometer, no médio prazo, sua capacidade operacional de combater crimes nas águas brasileiras e garantir a defesa da soberania nacional. O alerta foi feito em documento enviado pela Força em 13 de julho. Apesar das restrições financeiras, a Marinha afirmou que, até o momento, não houve redução na execução das operações. A corporação, porém, destacou que a manutenção do bloqueio pode provocar impactos progressivos. Segundo a avaliação apresentada ao Ministério da Defesa, persistindo o bloqueio, a indisponibilidade progressiva dos meios poderá reduzir de forma gradual a presença e a capacidade de resposta,
com reflexos sobre a repressão a crimes transfronteiriços e o exercício da soberania. TSE explicará aos Estados Unidos funcionamento das urnas do Brasil. É isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral realizará uma reunião com diplomatas e embaixadores de diversos países para explicar o funcionamento das urnas eletrônicas brasileiras. A informação foi apurada pelo analista de política da CNN Telcuri. Segundo o analista, o encontro está previsto para o dia 17 de agosto e acontecerá no Supremo Tribunal Federal. O evento foi anunciado logo após o governo brasileiro negar visto a 2 funcionários do governo norte-americano que tentavam agendar encontros no país, incluindo uma reunião com o TSE. Segundo reportagem do jornal americano Washington Post, os 2 emissários do governo de Donald Trump teriam a intenção de questionar o processo eleitoral brasileiro e o sistema eletrônico de votação. O governo brasileiro interpretou a tentativa de envio dos funcionários americanos como uma interferência externa. Diante disso, os vistos foram negados e, na sequência, o TSE anunciou a realização do encontro diplomático amplo que contará com representantes de diversas embaixadas, não apenas a dos Estados Unidos. O governo Trump prepara uma resposta dura depois que os seus emissários foram barrados pelo governo brasileiro. Todos vocês sabem que o governo Trump teve 2 emissários barrados aqui no Brasil. A imprensa mentiu que seria porque eles viriam questionar urnas e eleições. Mentira! O próprio governo Trump disse que eles vinham para debater liberdade de expressão e censura que poderiam interferir nas eleições. Ou seja, não é sobre eleições, é sobre a liberdade de expressão e a censura que pode interferir nas eleições. O Lula fez isso como um cálculo eleitoral. Está usando o Estado, está usando a política externa para fazer campanha. E agora o governo Trump vai revidar a altura. Segundo a Bela Megali, no Globo, na sua coluna, representantes dos Estados Unidos no Brasil confirmaram a coluna dela que a medida de retaliação dos Estados Unidos está em estudo. Não há detalhes ainda de como elas virão, mas é provável que sejam retaliações duras sanções individuais a autoridades brasileiras. Será que vai chegar uma nova Magnitsky? Será que uma Magnitsky vai ser aplicada aí às autoridades do governo Lula? Pode ser que o fantasma esteja rondando novamente. Como eu mencionei, o estopim disso tudo foi a negativa de vistos desses 2 funcionários do Departamento de Estado norte-americano. O Itamaraty, ele barrou claramente, como eu mencionei, para puxar saco do Lula. Lamentavelmente, a gente tem o Itamaraty, que é um órgão de Estado servindo para o governo, e pior, servindo para a campanha do governo, para a campanha do Lula. As instituições brasileiras estão realmente todas tomadas e foi utilizada inclusive uma mentira de que eles viriam aqui questionar o Estado, questionar a soberania, blá 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 do Lula. Claro que isso não faz o menor sentido. O ponto, meus caros, é que nós teremos, para além das sanções coletivas comerciais que recebemos, como a tarifa de 35%, a de 25%, mais a de 12,5%, além das tarifas coletivas, agora também seremos sancionados individualmente pelo governo norte-americano. Sanções coletivas, sanções individuais, veja como está a nossa situação em relação à política externa. Fora a política externa com a Argentina, que o governo brasileiro também, ao chamar o embaixador que estava lá em Buenos Aires, está a um pé de romper diplomaticamente com a Argentina. Quer dizer, a gente está à beira de romper com a Argentina, à beira de romper com os Estados Unidos, tomando sanção coletiva dos Estados Unidos, tomando sanção individual dos Estados Unidos, e aqui é tudo em nome da democracia, em tudo em nome da soberania. Olha, todos os países que chegaram à beira do fechamento estiveram nesse momento. Quer começar a brigar com todo mundo, quer começar a brigar com todos os países que questionavam. Todos esses países, todos eles que se fecharam em tiranias, pode buscar. Eles tiveram um momento de dizer, tá todo mundo errado, só eu tô certo, tá todo mundo contra mim, só eu é que sou a democracia. O governo Lula
parece estar nesse caminho. E ao invés da nossa imprensa, e ao invés da nossa política, da nossa sociedade olhar e falar, isso não vai dar em um bom lugar, ao invés disso, nós aplaudimos, a imprensa aplaude, a imprensa bate palma e fala, é isso aí, o Lula está defendendo a nossa soberania. Eu não sei se é burrice, eu não sei se é má fé, eu não sei se é interesse, ou se são os três. O ponto é que nós não vamos bem. E o Lula, para conseguir ganhar essas eleições, está brigando com o mundo, ou pelo menos com o mundo democrático. Se ele perder, vai deixar a terra arrasada para quem assumir o comando. Se ele ganhar, bom, aí sai de baixo, porque me parece que nós podemos ter pela frente um governo que está muito próximo desses que, enfim, entraram no poder e não saíram mais. Aliás, governos pelos quais o Lula tem um imenso apreço justamente na sua política externa, via Mauro Vieira, Celso Amorim e outros personagens aí nefastos da nossa política externa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, que nós vamos sempre seguir atentos a tudo aquilo que está por trás das notícias que saem por aí. A imprensa nem sempre te conta tudo, aqui a gente conta. Além de ter arrumado briga com Donald Trump, o qual ele xinga quase que diariamente, Lula também agora arrumou briga com outro presidente, um parceiro nosso do Brasil, um dos presidentes mais bem avaliados do mundo hoje, um cara que conseguiu reduzir a inflação como nenhum outro presidente de nenhum outro país democrático tinha conseguido. Pois bem, na convenção do PL que nós tivemos agora nesse final de semana, teve a participação do Flávio Milei. Teve pontos assim que foram espetaculares. O vídeo da Michelle, a fala do Milei chamando Alexandre de Moraes de lixo careca e vários outros momentos que mostraram que essa convenção está conseguindo unir a direita não só brasileira, mas do mundo inteiro. Aí, o Milei disse também algumas coisas sobre o Lula, que são verdades. Que o Lula foi visitar a Cristina Kirchner lá na Argentina, mas que ele não pode visitar o Bolsonaro em prisão domiciliar no Brasil. Dito isso, Lula vai lá e ataca o presidente da Argentina. Fala que o presidente da Argentina não deve meter o bedelho onde ele não é chamado, que quem vier e pôr os pés aqui ou interferir na política brasileira vai apanhar. Bom, Milei não deixou barato. No dia seguinte, Milei, participando de um programa de televisão na Argentina, desceu o cacete no Lula e lembrou tanto o povo argentino quanto o povo brasileiro de uns fatos determinantes, curiosos, que vale a pena que você perceba. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. 25% dos recursos que o candidato lá da esquerda usou contra o Milei foi do Brasil. Foi um empréstimo que o Lula fez ao presidente da Argentina para que ele pudesse fazer campanha na Argentina contra o Milei. Ou seja, Lula não estava respeitando a soberania da Argentina, né? Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? ¿Vamos? Sí, asesores de Lula. Isso mesmo, Lula mandou marqueteiros, assessores dele, para a Argentina para fazer campanha para o Milei. Pagos con nuestro dinero. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, sí, digo... Sí. Acá no tuvieron ningún tipo Acá no hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. O bom do Milei é que ele não mede palavras quando é falar a verdade. Lula foi na Argentina visitar a Cristina Kirchner, que está presa por corrupção. Enquanto ele estava preso, o então presidente esquerdista da Argentina, Alberto Fernandes, que depois, agora está respondendo processos por ter agredido a sua esposa, veio visitar o Lula no presídio, na prisão. Olha que curioso, Lula podia fazer tudo que ele queria, tudo. Foram cartas e entrevistas e visitas. O Bolsonaro não pode ser visitado pelo filho dele. Por que o sistema tem esse medo que o Bolsonaro participe das eleições? Porque eles sabem que o Lula está fraco e bastaria um vídeo do Bolsonaro, bastaria uma participação dele para o Flávio disparar nas pesquisas novamente. Então eles têm que assassinar Bolsonaro na memória do povo brasileiro. Eu volto a dizer, o Bolsonaro pode estar censurado e sem voz nesse momento, mas nós seremos a voz dele. Flávio, todos nós, você que está me assistindo, nós temos que neste momento sermos a voz do Bolsonaro.
falar o que ele gostaria que fosse falado e defender as verdades como ele defendia. Porque se o Lula ganhar, para encerrar o vídeo, nós não sobreviveremos mais 4 anos desse governo. E eu tenho certeza que você sabe disso. Então, sem corpo mole, galera, arregaça as mangas, vamos para cima salvar essa nação. Porque se a gente não ganhar agora, a gente perde o Brasil de uma vez por todas. O governo Lula está criando uma crise diplomática sem precedentes com a Argentina. Depois da medida tomada pelo Lula, os dois países estão à beira da ruptura. Para você ter uma ideia da gravidade do que está acontecendo. Depois que Javier Milei chamou o Moraes de lixo careca, o Lula, no dia seguinte, isso aconteceu num sábado, né, na convenção do PL, que formalizou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, no dia seguinte, no domingo, o Lula mandou vir o embaixador de volta para o Brasil, o embaixador que está na Argentina, Júlio Bitelli, e ele deve chegar hoje, segunda-feira, ao Brasil. Na linguagem diplomática, você trazer de volta o embaixador significa uma demonstração explícita de descontentamento com as relações entre os dois países e o próximo passo é uma ruptura. Isso é sem precedentes, nunca aconteceu com a Argentina, nem durante o regime militar dos dois países. Isso já aconteceu no governo Lula em 2024 com Israel, depois que o Lula foi considerado persona não grata lá dentro, e a gente sabe muito bem por quê, não é? O Lula disse escabrosidades a respeito dos judeus e isso resultou no fato de que ele se tornou persona não grata e ele mandou o embaixador voltar. A diferença é que o embaixador voltar de Israel é uma coisa, outra coisa é o embaixador voltar aqui de um país vizinho. Uma coisa é você romper ou estar à beira de rupturas diplomáticas com um país que está longe de você e que não é um claro parceiro. Você tem aqui na Argentina um evidente parceiro, um país que está do lado. Imagina você romper relações diplomáticas com seus vizinhos. Óbvio que isso é muito mais grave. O Moraes, ele tem um poder tão grande no Brasil que ele conseguiu, depois que ele foi chamado de lixo careca pelo Javier Milei, mobilizar todo mundo. O Lindbergh saiu pedindo que, enfim, isso fosse investigado. O Fachin, pressionado, fez a notinha de repúdio que, em geral, ele faz. E o Lula tomou essa medida. Claramente, essa medida foi uma decorrência de uma pressão do Moraes que não conseguia fazer nada em relação ao Milei, porque ele não consegue prender o Milei, ele não consegue cancelar as redes do Milei, ele não consegue impedir que o Milei fale, nem colocar o Milei no inquérito das fake news. Então ele precisa mobilizar outros atores para conseguir ver a sua vingança feita. É disso que se trata, é disso que sempre se tratou em relação a tudo e todos que atingem de alguma forma o ministro Moraes. Mas é grave porque o Moraes é um ministro da Suprema Corte. O Moraes não é o Estado. Então, quando você rompe ou está à beira de romper as relações diplomáticas com um país como a Argentina, que é seu vizinho, porque o presidente supostamente ofendeu de lixo careca o ministro do STF, bom, primeiro que você, governo, considera que aquele ministro é o Estado. Aquele ministro representa o Estado. Ué, se eu Estado vou romper com outro Estado porque ofendeu o ministro do STF, é porque o ministro representa o Estado. O ministro Moraes não representa o Estado. Ele é só, e devia ser só um ministro do STF, mas parece que é ele que é o Estado. Ele é acima até mesmo do Lula. Você pode ofender o Lula, mas não pode ofender o Moraes. Você pode ofender as instituições brasileiras, mas você não pode ofender o Moraes. Então, esse é o recado. A força do Moraes é tamanha que o Lula vai, em nome do Estado, colocar as relações diplomáticas entre países vizinhos em risco. Então, em primeiro lugar, mostra a força do Moraes. Em segundo lugar, mostra que o Lula não tem a menor noção do impacto que isso pode causar. Óbvio que isso nos traz problemas sérios políticos, nos traz problemas sérios econômicos. O Lula não está acima do Estado, o Moraes não está acima do Estado, ninguém está acima do Estado. O Estado deveria estar acima de todas essas pessoas e as relações entre os países deveriam ser preservadas, para além do que diz um ou diz outro. Mas aqui no Brasil, nós estamos jogados na sarjeta, essa é que é a verdade. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento à reação da Argentina em relação a isso, que com certeza
acontecerá. O Milei não vai pedir desculpa. Então, a gente vai romper com a Argentina, é isso? Vamos aguardar os próximos passos por parte da Argentina. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e aguardem notícias. Ministro de Lula chama Milei de palhaço e toma uma bronca, mas tinha que ser pior, porque foi tudo mais feio do que isso. Teve ministro da Fazenda do Brasil, teve o Boulos invadindo a cena para xingar o Milei também, e eles colocaram em risco algo precioso que eu vou te contar para o Brasil. Bom, gente, a crise entre Brasil e Argentina explodiu de vez, porque o ministro da Fazenda do Lula achou que seria uma ótima ideia, gênio ele, né? Chamar o presidente da Argentina de palhaço. Isso numa entrevista para a rádio. E aí acabou levando uma bronca do próprio governo Lula, com razão, mas a reação do governo Lula contra seus ministros tem que ser mais firme. Olha aqui, ó. Olha o que ele disse, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, como reproduziu o Estadão. O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta. Só faltou aqui o Dário Durigan contar um detalhe, que tudo isso é alto não por conta do Milei, mas por conta dos governos de esquerda da Argentina. O Milei herdou tudo isso e melhorou o cenário com o Milei. Então, na verdade, ele não está criticando o Milei, ele está criticando os seus correligionários, a esquerda da Argentina. Mas olha, o Durigan não estava aqui sozinho. Outra pessoa invadiu a cena. Quem que invade? Ele, o ministro Guilherme Boulos, Secretaria-Geral da Presidência. Ele chamou o Milei, como você vê aí, de caricatura patética. Disse que envergonha o cargo e chamou de puxa-saco do Donald Trump. Isso aí não podia ficar sem reação. O Estadão apurou a reação interna dentro do governo Lula a essa explosão da crise entre os dois países. E olha como que o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, avaliou isso. Ele desaprovou os termos usados pelos ministros Dário Durigan e Guilherme Boulos para reagir aos ataques de Milei. E a orientação da diplomacia brasileira foi clara. Os ministros não podem partir para o ataque pessoal, porque isso seria, nas palavras da própria reportagem, reagir no mesmo tom. E isso ficou muito feio para o governo brasileiro. Por quê, Deltan? Porque saiu de hipócrita nessa história. Hipócrita, por quê? Porque reclamou do Milei ter xingado o Moraes, cobrando civilidade, e aí, ao mesmo tempo, os dois dos principais ministros do Lula foram lá e xingaram o Milei de palhaço. Em termos claros, o governo Lula ele perdeu totalmente a razão e isso traz um risco imenso que eu já vou te contar, segura aí. Olha só, gente, o tamanho da incoerência. Na sexta-feira, o Brasil chamou o embaixador de volta de Buenos Aires, o que é um gesto gravíssimo, dizendo que a fala do Milei era incompatível com a civilidade entre estados. Menos de 48 horas depois, 2 ministros do mesmo governo Lula xingaram o presidente argentino, isso em entrevista e em rede social. Não dá para exigir compostura com uma mão e distribuir xingamento com a outra. E olha como que termina essa história. O jornal argentino La Nación apurou e o Estadão reproduziu qual vai ser a resposta da Casa Rosada. Olha aí. A Casa Rosada vai dizer: não haverá pedido de desculpas ao Brasil, não haverá pedido de desculpas ao Moraes. Quer dizer, o Brasil acionou os 2 instrumentos diplomáticos mais duros que tinha. Primeiro, trouxe o embaixador brasileiro da Argentina de volta com uma manifestação de repúdio do chanceler Mauro Vieira em segundo lugar. Aí ministros de Lula somaram e rebateram também com insultos. E o resultado do Brasil qual é? O mesmo dos Estados Unidos, nada. O Brasil não está fazendo nada de bom na política externa. Não vem nem retratação. Chama-se isso de escalar, mas escalar errado, escalar sem ter para onde ir. Tem ainda um detalhe aqui que ninguém comentou e é o que mais me incomoda com o brasileiro. Um ministro da Fazenda é o responsável por cuidar da nossa economia, no momento em que o produto brasileiro está sendo taxado em 37,5% pelos Estados Unidos, com o exportador perdendo mercado e emprego em risco. Mas e daí, Deltan? O que tem a ver essa história? Tem 2 coisas a ver, e a segunda é pior. A postura do ministro da Economia nosso foi comparar indicadores com o vizinho, distribuir xingamento. E cada minuto que a Fazenda gasta em briga em rede social é um minuto que não gasta resolvendo o tarifaço que bate no seu e no meu bolso. Além disso, e aqui é o segundo ponto que mais me preocupa, Estados Unidos são o segundo país para o qual a gente mais exporta. A Argentina, sabe em que posição tá? Terceiro. Então não basta a gente ter o problema com o segundo, a gente tá comprando briga com o terceiro. E você sabe quem que perde nessa história, né? Eu tô olhando para ele. Ou para ela. É você e sou eu. Se você gostou dessa análise política, se inscreve aqui no canal e me responde. O ministro da Fazenda de Lula errou ao xingar Milei?
Conta aí, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. O Fórum de São Paulo está sendo investigado como escritório internacional do tráfico de drogas, com sede em São Paulo, Brasil. Entre os beneficiados estão 7 países, incluindo o Brasil e a Venezuela. Vale destacar que Nicolás Maduro se encontra preso em uma cadeia de segurança máxima em Nova York. Será julgado, correndo sério risco de ser condenado à morte ou pegar prisão perpétua. Os demais países todos são da América Latina. Segundo o que está sendo apurado, o Fórum de São Paulo patrocinou campanhas de vários candidatos à presidência da República em diversos países. O objetivo do grupo era criar uma moeda forte para bater de frente com os Estados Unidos e ter o controle geral do tráfico de droga em toda a América Latina. Luiz Inácio Lula da Silva é um dos fundadores e presidente do Fórum de São Paulo, ou seja, a cabeça dessa máfia. O que mais você acha que poderia acontecer tendo Lula como presidente? El comandante militar de Estados Unidos acaba de advertir al mundo entero que se mantenga en alerta máxima ante una posible tercera guerra mundial. Si observamos el panorama mundial, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y otros países están intensificando su colaboración y cooperación, ya que sus intereses se alinean con los de Estados Unidos. Esto se evidencia claramente en la guerra entre Ucrania e Irán, mientras el presidente Trump aboga por una solución pacífica a esta terrible guerra. China continúa financiando a Irán y la maquinaria bélica de Putin. Irán sigue suministrando tecnología y armamento a Rusia, mientras que China proporciona inteligencia. Además, tropas de combate norcoreanas permanecen en Rusia, en la frontera con Ucrania. Por supuesto, existe una confluencia entre Rusia, Irán y Venezuela, y su oscura flota de petroleros que contribuye a financiar la guerra. En el Ártico y el extremo norte se observa una tendencia similar. Buques rusos y chinos realizan cada vez más patrullas conjuntas. El comandante militar de Estados Unidos acaba de advertir al mundo entero que se mantenga en alerta máxima ante una posible tercera guerra mundial. Si observamos el panorama mundial, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y otros países están intensificando su colaboración y cooperación, ya que sus intereses se alinean con los de Estados Unidos. Esto se evidencia claramente en la guerra entre Ucrania e Irán, mientras el presidente Trump aboga por una solución pacífica a esta terrible guerra. China continúa financiando a Irán y la maquinaria bélica de Putin. Irán sigue suministrando tecnología y armamento a Rusia, mientras que China proporciona inteligencia. Además, tropas de combate norcoreanas permanecen en Rusia, en la frontera con Ucrania. Por supuesto, existe una confluencia entre Rusia, Irán y Venezuela, y su oscura flota de petroleros que contribuye a financiar la guerra. En el Ártico y el extremo norte se observa una tendencia similar. Buques rusos y chinos realizan cada vez más patrullas conjuntas. Trump just dropped the biggest election bombshell in American history on national television. China stole 220 million U.S. voter files, the largest election data breach ever. They manufactured tens of thousands of fake driver's licenses so Chinese nationals could flood the system with fraudulent mail-in ballots. Over 250,000 non-citizens are already registered to vote in just 4 states. Venezuela compromised our electronic voting systems so they could manipulate results. And Trump's own NSA hid the intelligence about these vulnerabilities from him in his daily brief. Even a U.S. medical database with 28 million records, including social security numbers and voter data, was breached by foreign actors. NBC, CBS, ABC, and CNN all refused to cover it.
They know President Trump was right about election fraud from the very beginning. Tell your senator, pass the Save America Act right now before it's too late. I'm Jonathan Gregory. This is Trump News. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. E aproveitando esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui realizar um convite para todos os amigos e amigas patriotas. Visitar a live do juiz Oscar Aníbal Chapão, ou melhor, visitar a descrição. Repito, corrijo, peço no nome de Senhor Jesus Cristo, aos meus amigos e amigas patriotas, visitar a descrição da live do juiz Oscar Aníbal Chapão, logo no topo, certo? Vocês poderão observar o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapão, e descendo vocês irão também verificar que existem vários links correspondentes aos produtos do Mercado Livre, do Shopee e o curso de mestre de obras da Udemy e outros links de relevância. Hoje, dia 28 de julho do ano de 2026. Até a próxima edição.